Nem toda dor faz barulho, nem toda ferida sangra por fora. Existem dores que ninguém vê, mas que pesam todos os dias no coração. Você segue vivendo, trabalhando, conversando, sorrindo, mas por dentro existe algo que ainda dói quando é tocado. Uma lembrança, uma palavra, uma perda, uma rejeição, um episódio que ficou guardado na alma como uma ferida aberta. Talvez você nunca tenha contado para ninguém. Talvez tenha aprendido a ser forte. Talvez tenha seguido em frente porque não teve escolha. Mas isso não significa que foi curado. Há dores emocionais que o tempo não resolveu. Elas apenas ficaram silenciosas. E o silêncio muitas vezes engana. Por fora parece que passou. Por dentro ainda machuca. É sobre isso que estamos falando aqui. Não de fraqueza, não de falta de fé, mas de feridas da alma que nunca receberam cuidado. O Salmo 147 revela algo profundo e libertador quando diz: Ele sara os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Deus não ignora o coração ferido. Deus não minimiza a dor emocional. Deus não diz, isso já deveria ter passado. Ele sara, Ele cuida, Ele restaura. Talvez você tenha aprendido a orar por milagres visíveis, mas nunca soube que Deus também faz milagres no invisível. Milagres que não mudam o cenário externo imediatamente, mas transformam o interior. Milagres que devolvem paz, que aliviam o peso da memória, que cicatrizam aquilo que ficou aberto por anos. E aqui está algo importante. Você pode amar a Deus e ainda assim carregar feridas emocionais. Você pode ter fé e ainda assim sentir medo, tristeza, insegurança. Você pode orar e ainda assim ter áreas da alma que nunca foram tocadas. Isso não te torna fraco, te torna humano. E Deus trabalha exatamente aí, no coração quebrantado, não no coração endurecido. Talvez hoje você esteja cansado não do caminho, mas do peso que carrega por dentro. Cansado de reviver certas emoções. Cansado de lutar contra sentimentos que parecem não ir embora. Cansado de fingir que está tudo bem. Se isso faz sentido para você, entenda algo agora. Você não chegou aqui por acaso. Este momento não é coincidência, é um convite. Um convite para parar de sobreviver emocionalmente e começar a ser restaurado. Porque Deus não quer apenas que você funcione. Ele quer que você descanse por dentro. Ele não quer apenas te sustentar, Ele quer te curar. E antes de qualquer oração forte, antes de qualquer declaração, antes de qualquer palavra de autoridade, há algo essencial. Reconhecer que existe uma ferida, aceitar que ela precisa de cuidado, permitir que Deus toque onde ninguém tocou. É exatamente isso que vamos fazer ao longo deste conteúdo. Mas antes de orarmos, há uma verdade que você precisa compreender. Uma revelação que muda completamente a forma como você enxerga a dor emocional e o agir de Deus. Você vai entender por que algumas feridas permanecem por tanto tempo e como Deus começa a curar aquilo que ficou escondido dentro de você. Permaneça aqui. O processo de cura já começou. Antes de orarmos pela cura emocional, há algo que você precisa compreender. Algo que, quando revelado, muda completamente a forma como você olha para a sua dor. Nem toda ferida emocional permanece porque Deus não agiu. Algumas permanecem porque nunca foram entregues por inteiro. Muitas pessoas aprendem a seguir em frente sem nunca olhar para dentro. Aprendem a funcionar, a se adaptar, a sobreviver emocionalmente. Mas sobrevivência não é cura. O Salmo 147 não diz que Deus ignora o coração quebrantado. Ele diz algo muito específico. Ele sara os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Repare, primeiro, ele reconhece o coração quebrantado. Depois, ele cura as feridas. Isso nos revela algo profundo. Deus não cura aquilo que negamos. Ele cura aquilo que reconhecemos. Muitas feridas emocionais permanecem abertas porque foram empurradas para o silêncio.
traumas não tratados, palavras que marcaram, abandonos que nunca foram elaborados, perdas que nunca foram choradas. E o problema não é lembrar. O problema é lembrar sem cura. Há pessoas que dizem, isso já passou, mas o corpo reage, a mente se fecha, o coração se protege. Isso é sinal de que a ferida não foi cicatrizada, apenas foi coberta. Deus não trabalha com máscaras emocionais. Ele trabalha com verdade. Por isso, a cura emocional começa quando paramos de espiritualizar a dor e começamos a apresentá-la a Deus como ela é. Não com frases bonitas, não com força artificial, mas com sinceridade. O Salmo 147 mostra um Deus que não apenas observa a dor humana, mas que se aproxima dela. Ele não exige que você esteja inteiro para se aproximar. Ele se aproxima exatamente porque você está ferido. E aqui está uma revelação libertadora. A ferida emocional não é um sinal de fracasso espiritual. Ela é um território onde Deus deseja agir. Jesus nunca rejeitou quem vinha quebrado. Ele rejeitou apenas a aparência de força que escondia o orgulho. Deus se move onde há verdade. Talvez você tenha aprendido a orar dizendo, Deus, tira isso de mim. Mas nunca disse, Deus, isso ainda dói. A cura emocional começa quando damos nome à dor. Quando paramos de fingir que não nos afetou. Quando reconhecemos que algo nos marcou. E isso não diminui a fé. Isso a amadurece. O Salmo 147 também revela que Deus não cura de forma superficial. Ele não apenas alivia, ele sara. Sarar é um processo, é limpar, é tratar, é cicatrizar, é restaurar a função emocional. Deus não quer apenas que você pare de sentir dor. Ele quer que você volte a confiar, a se abrir, a sentir alegria sem medo, a viver sem carregar o peso do passado. Mas isso exige um passo essencial, entrega emocional consciente. Não é repetir orações prontas. É permitir que Deus entre nas áreas que você sempre evitou tocar. E talvez você esteja pensando, eu não sei como fazer isso. E tudo bem, permaneça aqui. Você será conduzido a entregar essas feridas diretamente a Deus, sem pressão, sem exposição, sem medo. A cura não acontece na pressa. Ela acontece na presença. Este é um momento de entrega silenciosa. Respire fundo por alguns segundos. Permita que o coração desacelere. Deixe os pensamentos se aquietarem, mesmo que aos poucos. Deus não está te observando à distância. Ele está perto, perto do coração quebrantado, perto da alma cansada, perto das feridas que você nunca conseguiu explicar. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu me aproximo de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem força artificial, sem palavras ensaiadas. Tu conheces o meu interior melhor do que eu mesmo. Conheces as dores que eu nunca verbalizei, as emoções que ficaram presas, as lembranças que ainda pesam quando retornam à mente. Hoje eu não quero fugir do que dói. Eu quero colocar tudo diante de Ti, Pai. Existem feridas no meu coração que eu tentei ignorar, momentos que eu empurrei para o fundo da memória, palavras que me marcaram, situações que me fizeram sentir rejeitado, diminuído ou esquecido. Eu confesso que muitas vezes segui em frente sem ser curado. Aprendi a funcionar, mas não a descansar. Aprendi a sorrir, mas não a me abrir. Aprendi a ser forte, mas não a ser cuidado. Hoje, Senhor, eu entrego essas feridas a Ti. Entrega não é desistência, é confiança. Eu entrego as dores do passado que ainda se manifestam no presente. Entrego a tristeza que aparece sem aviso. Entrego o medo de reviver o que me feriu. Entrego a dificuldade de confiar novamente. Tu és o Deus que sara os de coração quebrantado. Não apenas consola, sara. Por isso, Pai, toca agora onde ninguém tocou. Entra nas áreas que eu sempre evitei. Visita as memórias que ainda doem. Acalma as emoções que se confundem. Eu permito que o Teu cuidado alcance minha alma. Eu não resisto mais. Eu não escondo mais. Se existe culpa, remove.
Se existe vergonha, dissolve. Se existe tristeza acumulada, alivia. Se existe medo, substitui por segurança. Senhor, eu não quero apenas parar de sentir dor. Eu quero ser restaurado por dentro. Restaura minha capacidade de confiar. Restaura minha sensibilidade emocional. Restaura minha alegria sem medo. Restaura meu coração para sentir sem se proteger o tempo todo. Eu descanso agora na tua presença. Não porque tudo está resolvido, mas porque eu sei que tu estás agindo. Mesmo que eu não sinta nada agora, eu creio que algo está sendo tratado. Mesmo que as lágrimas venham, eu sei que fazem parte da limpeza da alma. Eu recebo o teu cuidado, eu recebo a tua proximidade, eu recebo o início da cura emocional. Que o meu coração encontre repouso em ti. Que minha alma se aquiete na certeza de que não estou só. Que a tua paz comece a ocupar os espaços onde antes havia peso. Eu entrego, eu confio, eu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Agora entramos em um momento mais profundo. Até aqui, você abriu o coração. Você entregou. Você se permitiu ser tocado. Mas existe uma etapa da cura emocional que não acontece apenas com lágrimas e entrega. Ela acontece com autoridade espiritual. Porque há dores que não ficam apenas como lembranças. Elas criam marcas, criam mecanismos de defesa, criam um modo de sobrevivência dentro da alma. E em muitos casos, essas marcas se tornam prisões invisíveis. A pessoa continua vivendo, mas sempre se protegendo, sempre com medo, sempre reagindo. E hoje, em nome de Jesus, isso vai começar a ser quebrado. O Salmo 147 declara: Ele sara os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Não diz que ele distrai. Não diz que ele empurra para debaixo do tapete. Diz que ele sara e cura. Deus não trabalha pela metade. Ele restaura por completo. Então ore comigo agora com firmeza. Mesmo que a voz seja baixa, que a fé seja pequena, permaneça. Há uma obra acontecendo no invisível. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que cura o coração quebrantado, Deus que conhece as feridas que ninguém vê, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com reverência e fé. Em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que carrega dor emocional antiga, dor de rejeição, dor de abandono, dor de traição, dor de humilhação, dor de perdas que nunca foram choradas por completo, dor de palavras que entraram como flechas e ficaram presas por anos. Senhor, Tu não ignoras esse coração, Tu não desprezas essa alma. Tu és o Deus que se aproxima da ferida. Por isso, agora eu declaro, toda a cadeia emocional começa a se romper. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o ciclo de tristeza que volta sem aviso, toda angústia que aperta o peito sem explicação, toda a opressão emocional que tenta dominar a mente, todo o peso que a pessoa carrega e nem sabe dizer de onde veio. Eu repreendo a sensação de nunca vou melhorar. Eu repreendo o medo de confiar novamente. Eu repreendo a ansiedade que nasceu de traumas antigos. Eu repreendo a culpa que não pertence mais a essa vida. Agora, Senhor, eu oro pela cura da memória emocional, porque há lembranças que não apenas recordam, elas ferem. Há lembranças que não são passado, elas são gatilhos. Há lembranças que não são memória, são cárcere. Em nome de Jesus, visita agora esses lugares internos, onde a pessoa volta na mente e sente a mesma dor de antes. Entra com tua paz. Onde há cenas repetidas na cabeça, entra com teu descanso. Onde houve choque, trauma, medo, abandono, entra com tua presença curadora. Senhor, toca na raiz, não apenas nos sintomas, toca na raiz da insegurança, na raiz do medo, na raiz da necessidade de agradar todo mundo, na raiz do sentimento de inadequação, na raiz da autossabotagem, na raiz do pensamento, eu não sou suficiente. Em nome de Jesus, nós quebramos essas mentiras agora.
Toda palavra destrutiva recebida no passado, toda frase que virou identidade, toda marca que virou crença, cai por terra agora. Se alguém disse, você não presta, Deus diz, eu te restaurei. Se alguém disse, ninguém te ama, Deus diz, eu te escolhi. Se alguém disse, você vai ficar sozinho, Deus diz, eu estou contigo. Se alguém disse, você não vai mudar, Deus diz, eu faço novas todas as coisas. Senhor, nós declaramos que essa alma não está condenada a viver repetindo padrões, não está condenada a viver reagindo pela dor, não está condenada a viver desconfiando de tudo e de todos. Em nome de Jesus, eu oro por cura nas emoções, cura na tristeza, cura na raiva guardada, cura na amargura acumulada, cura no ressentimento que envenena por dentro, cura na frustração que roubou o brilho do olhar. Toca, Senhor, nas partes que a pessoa tenta esconder até de si mesma, onde ela finge que está tudo bem, onde ela disfarça, onde ela sorri para não preocupar ninguém. Entra ali com tua luz, e eu declaro, a dor não terá a última palavra, o trauma não terá a última palavra, a rejeição não terá a última palavra, a perda não terá a última palavra. O teu amor terá a última palavra. Espírito Santo, vem com cura profunda, cura que reorganiza, cura que estabiliza, cura que devolve a capacidade de sentir alegria sem medo, cura que devolve a confiança, cura que devolve a leveza. Nós profetizamos, o coração que estava fechado será reaberto com segurança. A alma que estava endurecida será amolecida com ternura. A mente que estava em alerta constante será aquietada. O peito que vivia apertado será aliviado. Senhor, sela agora esta obra. Mesmo que a pessoa ainda esteja no processo, nós declaramos que o processo está em andamento e não será interrompido. Porque tu és fiel. E o Deus do Salmo 147 não apenas consola, Ele cura as feridas. Em nome de Jesus, amém. Agora chegamos a um momento decisivo. Tudo o que foi tocado, entregue e tratado até aqui precisa ser selado. Porque no reino de Deus, aquilo que não é selado pode ser novamente questionado pela dúvida, pelo medo ou pela memória. É aqui que você deixa de ser apenas alguém que ouviu uma oração e passa a ser alguém que concorda com o que Deus está fazendo. A Bíblia diz que a fé não é apenas sentir. A fé fala. A fé declara. A fé alinha a boca com o que o céu já decidiu. Por isso, mesmo que seja em voz baixa, mesmo que seja apenas no coração, permita-se declarar agora. Não são frases vazias, são atos espirituais. Declaração 1. Minha alma está sendo curada. Declare com fé. Minha alma está sendo curada pelo Senhor. As feridas que carreguei por tanto tempo não definem mais quem eu sou. Essa declaração quebra a identidade construída pela dor. Você não é o que te feriu. Você é o que Deus está restaurando. 2. O passado não tem mais autoridade sobre mim. Agora declare. O meu passado não governa mais minhas emoções. As lembranças não me aprisionam. As experiências dolorosas não comandam meu presente. Aqui, você fecha a porta que o trauma tentava manter aberta. O que ficou para trás não tem mais permissão para te governar. 3. Meu coração está sendo reconstruído. Diga com convicção. Deus está reconstruindo meu coração com cuidado e verdade. Onde houve quebra, Ele está trazendo restauração. Essa declaração sela o processo. Cura não é apagar a história, é reconstruir com maturidade. 4. Eu recebo paz onde havia conflito interior. Declare lentamente. Eu recebo a paz de Deus sobre minhas emoções. A inquietação perde força. O peso interior está sendo aliviado. A paz não é ausência de lembranças, é presença de equilíbrio. 5. A ansiedade não define mais meu interior.
Agora declare com autoridade: a ansiedade não governa mais minha mente. Ela não define mais minhas reações. Deus está restaurando meu descanso interior. Aqui, você não nega o que sentiu. Você define quem governa. 6. Eu volto a confiar com sabedoria, declare. Deus está restaurando minha capacidade de confiar. Não com ingenuidade, mas com discernimento e segurança. Essa declaração cura a ferida que fechou o coração por autoproteção. 7. Minha identidade não é a minha dor. Agora diga: minha identidade não é construída pela dor que vivi, mas pelo cuidado que recebo de Deus. Essa declaração quebra rótulos invisíveis que a dor tentou colar na sua história. 8. O Deus que começou a cura é fiel para completar. Declare com fé firme: o Deus que começou a obra de cura emocional em mim é fiel para completá-la. Aqui, você sela a continuidade do processo. A cura não termina hoje, ela avança. Agora, coloque a mão sobre o coração e declare: minha alma pertence ao Senhor. Meu coração está em processo de restauração. As feridas estão sendo curadas. Eu recebo a cura emocional que vem de Deus. Respire fundo, sinta o peso diminuir, sinta a tensão afrouxar, sinta a alma encontrar um novo ritmo. Isso não é sugestão, é alinhamento espiritual. O que Deus tocou não será abandonado. O que Ele iniciou não será interrompido. O que foi curado não será reaberto da mesma forma. Você não volta para o mesmo lugar emocional. Você não reage como antes. Você não carrega mais o mesmo peso, porque algo foi selado. Agora, nós chegamos ao fim deste momento. Mas isso não é um fim como quem fecha uma porta. É um fim como quem acende uma luz e aprende a caminhar diferente. Porque o que Deus fez aqui não foi apenas te dar um alívio passageiro. Foi iniciar um processo de restauração interior. Uma cura emocional que não é feita com pressa, mas com profundidade. Você pode não conseguir explicar tudo o que sentiu. Pode não conseguir apontar um instante específico em que virou a chave. Mas existe um tipo de cura que começa assim, silenciosa, quase imperceptível, porém real. Às vezes, a primeira evidência não é a alegria, é a leveza. É o peito que desata, é a mente que desacelera. É o coração que para de se defender o tempo todo. E isso já é sinal de que Deus tocou. O Salmo 147 nos mostra um Deus que não trata o coração humano como um problema simples. Ele não olha para as feridas emocionais e diz: isso é pouca coisa. Ele não olha para o quebrantamento e diz: você deveria ser mais forte. Ele faz exatamente o oposto. Ele sara os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Isso significa que Deus não cura só o que as pessoas aplaudem. Ele cura aquilo que ninguém viu. Ele cura o que você escondeu. Ele cura aquilo que você tentou esquecer, mas que ainda doía quando voltava. E aqui existe uma verdade que vai te libertar. Cura emocional não é apagar a história. Cura emocional é retirar o poder que a história tinha sobre você. As memórias podem permanecer, mas a dor não precisa continuar governando. O passado pode existir, mas ele não precisa mais controlar suas reações, seus medos, seus relacionamentos, sua identidade. Você não é mais refém de gatilhos. Você não é mais refém de palavras antigas. Você não é mais refém de rejeições que tentaram te convencer de que você não era digno. O Deus do Salmo 147 não está te reconstruindo para você parecer forte. Ele está te reconstruindo para você viver livre. E talvez seja aqui que algumas pessoas se confundem. Elas acham que cura emocional significa nunca mais sentir tristeza, nunca mais se abalar, nunca mais lembrar. Mas isso não é cura, isso é anestesia. Cura emocional é diferente. É você lembrar sem desmoronar. É você falar sem tremer. É você se lembrar sem ser puxado de volta para o buraco. É você atravessar o dia sem carregar aquele peso invisível como se fosse normal.
E isso é exatamente o que Deus começa a fazer quando Ele sara o coração quebrantado. Agora, eu preciso te preparar para algo muito importante. Nos próximos dias, você pode perceber movimentos internos. Talvez emoções antigas tentem reaparecer. Talvez uma lembrança venha como uma onda. Talvez um pensamento tente dizer: nada mudou. E quando isso acontecer, escute bem. Isso não significa que você piorou. Isso não significa que Deus parou. Isso não significa que foi tudo emoção. Muitas vezes, isso é apenas o coração sendo reorganizado. A alma, quando é curada, passa por realinhamento. E realinhamento não é instantâneo, é progressivo. Mas você agora tem uma nova rota. Você não carrega mais sozinho. Você não se esconde mais. Você não finge mais que está tudo bem por dentro. Você entrega, você ora, você respira, você descansa. E acima de tudo, você se lembra: Deus está perto. O mesmo Deus que te tocou aqui vai te acompanhar no caminho, no cotidiano, na rotina, no silêncio, nas manhãs e nas noites. Porque cura emocional não acontece só num momento de oração. Ela continua quando você aprende a viver na presença. E isso muda tudo. Muda como você se trata. Muda como você se perdoa. Muda como você interpreta o que sente. Muda como você reage às pessoas. Muda como você se posiciona diante da vida. Você para de se definir pela ferida e começa a se definir pelo cuidado de Deus. E essa mudança é profunda, porque quem foi ferido por dentro muitas vezes vive em modo de defesa. Defesa emocional, defesa mental, defesa espiritual. E viver em defesa cansa. Cansa o corpo, cansa a mente, cansa o coração. Mas Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver. Então receba esta palavra final com maturidade. Não se apresse em sentir 100%. Não se cobre perfeição emocional. Não se castigue por ter dias difíceis. O que importa é, você já não está sozinho no processo. O que importa é, a obra começou. O que importa é, Deus não abandona corações quebrantados. Ele os sara. E agora, eu quero te deixar com uma imagem espiritual, simples e poderosa. Imagine sua alma como uma casa que ficou muito tempo fechada. O ar ficou pesado. A poeira acumulou. Os cantos escureceram. Hoje, Deus abriu as janelas. O vento do Espírito entrou. E ele começou a limpar por dentro. Você talvez ainda veja alguns cantos precisando de cuidado. Mas a casa já não é a mesma. O ar já não é o mesmo. A luz já entrou. E quando Deus começa, Ele termina. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele derrame paz sobre a sua mente e descanso sobre o seu coração. Que toda ferida emocional seja tratada pela mão do Pai. Que o Espírito Santo cure o que o tempo não curou. Que sua alma seja fortalecida, sua alegria seja restaurada e sua fé seja renovada. E que o Deus do Salmo 147, que sara os corações quebrantados, permaneça contigo, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você de verdade, escreva nos comentários: minha alma está sendo curada. Essa frase é um selo espiritual e um testemunho para quem está lendo em silêncio. Curta o vídeo para que esta oração alcance mais corações quebrantados. Compartilhe com alguém que sorri por fora, mas está ferido por dentro. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais orações profundas e mensagens de restauração. E se você puder, ouça esta oração mais de uma vez, porque algumas curas acontecem como camadas. Deus vai tocando, revelando e fortalecendo dia após dia. Agora vá em paz, não como quem termina um vídeo, mas como quem recebeu um cuidado do céu, porque Deus está curando você por dentro. Se a ferida tentar se abrir outra vez, não fuja. Volte a este salmo, medite, porque o mesmo Deus que cura hoje continuará curando amanhã.
O Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Amém e amém. Até a próxima oração.